A gente pensa em hospital e o que vem à cabeça? Provavelmente um lugar de cura, ciência, tecnologia de ponta, certo? Mas e se essa ideia for, na verdade, muito, mas muito recente? Acontece que por séculos a função de um hospital não tinha nada a ver com salvar o corpo, tinha a ver com salvar a alma. Essa pergunta muda tudo, não é? Vamos pensar nisso. E se, durante a maior parte da história, o propósito principal de um hospital não fosse o tratamento médico? Essa ideia desafia completamente a nossa percepção e, olha, nos leva para uma jornada bem fascinante. A grande virada foi essa aqui. O hospital deixou de ser um lugar focado na salvação da alma para se tornar um centro de cura do corpo. A gente vai entender agora como essa mudança radical aconteceu. Para começar a entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Uma época em que medicina e hospital eram coisas completamente separadas. Sim, o hospital na sua origem não era um lugar de cura. E a própria origem da palavra já entrega o jogo. Hospital vem lá do latim, de hospitium, que quer dizer basicamente lugar para hospedar pessoas, para acolher, não para tratar. A ideia era de ser um abrigo e não um centro de terapia intensiva como a gente conhece hoje. As funções eram bem claras, então. Era sobre acolher os doentes e os mais pobres, oferecer caridade e também isolar quem tinha doença contagiosa, para proteger o resto da sociedade. Mas o objetivo final, o mais importante de todos, era espiritual: garantir a salvação da alma. A cura do corpo nem entrava na lista de prioridades. Certo, mas quem eram as pessoas que iam para esses lugares? A resposta para isso revela muito sobre como a sociedade da época era organizada. Os hospitais, vejam bem, não eram para todo mundo. Quem tinha dinheiro, a elite, recebia os médicos em casa. O hospital era uma instituição de assistência, mas também, ao mesmo tempo, de exclusão. Era para lá que a sociedade mandava quem ela não queria ver por perto: os pobres, os marginalizados, os doentes contagiosos. Essa citação é fortíssima e resume bem a realidade da coisa. O hospital era visto como um morredouro. As pessoas não iam para lá esperando se curar. Elas iam para morrer com alguma dignidade. E o mais importante de tudo, com a alma salva. E quem é que cuidava dos pacientes? Equipe médica? Quase não existia. Os poucos médicos que apareciam por lá eram, digamos, de segunda categoria. Quem realmente tocava o dia a dia eram os religiosos, como as freiras, e o foco delas era totalmente na assistência espiritual e na preparação para a morte. Mas essa realidade começou a mudar. A partir do século XVIII, o hospital passa por uma verdadeira revolução, que vai transformar ele no centro da medicina moderna que a gente conhece. A evolução fica bem clara aqui. A gente sai daquela lógica puramente religiosa, focada na alma, para entrar na era da disciplina no século XVIII, que era sobre vigilância e controle. Aí, no século XIX, a medicina científica toma conta e transforma o hospital num lugar de cura e pesquisa. E bem mais tarde, em 1954, aqui no Brasil, uma nova camada se adiciona: o cuidado com a mente. O ponto de virada aqui foi o que o filósofo Foucault chamou de disciplina. Basicamente, o hospital foi todo reorganizado como um espaço de poder. Vigilância constante, registro de dados, classificação dos corpos, tudo isso transformou o doente num objeto de estudo, o que permitiu que a medicina se desenvolvesse como ciência. Com o corpo já no centro das atenções, uma nova fronteira apareceu: a experiência interna, a mente do paciente. No Brasil, o ano de 1954 é um marco. É quando a psicologia hospitalar começa a dar os seus primeiros passos, mudando para sempre o jeito como o sofrimento do paciente é visto e compreendido. E a história de como isso começou é incrível. A pioneira, Matilde Neder, não era nem psicóloga formada ainda. A profissão nem era regulamentada no Brasil na época. Ela, uma pedagoga, foi convidada por um médico para ajudar os pacientes a se prepararem emocionalmente para cirurgias e para a recuperação. Foi o comecinho de tudo. O que a psicologia trouxe de novo foi essa ideia de subjetividade. A noção de que ficar doente não é só um evento biológico, é uma experiência vivida, cheia de emoções, de medos, de significados que são únicos para cada pessoa. O foco deixa de ser só a doença e passa a ser a pessoa que está doente. Tá, mas e aí? Como é que toda essa história se reflete nos hospitais que a gente conhece hoje? A verdade é que os ecos desse passado ainda estão muito, muito presentes. Hoje, o psicólogo hospitalar trabalha nessa tríade, com o paciente, com a família e com a própria equipe de saúde.
O trabalho é dar suporte para todo mundo, sabe? Facilitar a comunicação e ajudar a garantir um cuidado que seja mais humano e integrado. E um dos maiores desafios que a psicologia combate é a tal da despersonalização. Sabe aquele sentimento de deixar de ser uma pessoa para virar o paciente do leito 12 ou o caso de apendicite? Esse processo é um legado direto daquela história do hospital como lugar de controle, e o trabalho do psicólogo é justamente resgatar a identidade e a dignidade de cada indivíduo ali dentro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Da salvação da alma ao controle disciplinar, da cura científica ao cuidado com a mente. O hospital é um lugar com muitas camadas de história. A pergunta que fica é: quanto daquele hospital antigo, focado em isolar e controlar, ainda sobrevive por trás da fachada de tecnologia e modernidade? É algo para a gente pensar.